Quem está feliz aí nessa manhã? Glória a Deus, 2 pessoas. Vou falar de novo. Quem está feliz aí nessa manhã? Acho que eu errei a pergunta. A pergunta é: quantos apaixonados por Jesus nós temos aqui nessa manhã? Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. O Espírito Santo tinha ministrado uma mensagem no meu coração, mas aí a mensagem muda. Glória a Deus, aleluia por isso. Amém. Apocalipse, capítulo de número 2, quem achou, diga amém. Amém. Para você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, essa é a sua casa agora. Se você estava procurando um lugar para pertencer, uma família para ser parte, você achou, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ele: que bom que você veio hoje. Fala assim: Deus vai falar com você hoje. Aleluia. Se você puder vir em culto da noite, quero trazer uma palavra para você, outra mensagem no culto da noite, mas eu acho que tem uma porção especial para de manhã. Glória a Deus, que bom que você veio hoje de manhã. Apocalipse, capítulo de número 2, se puder baixar só um pouquinho o volume do meu mic. A palavra fala no verso de número 1, Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. Diga comigo: conheço as suas obras. Fala com fé, vai: conheço as suas obras. Isso, por que você não falou com fé da primeira vez? O seu trabalho árduo e a sua perseverança. Olha que elogio maravilhoso da parte do Senhor Jesus. Sei que você não pode tolerar. Obrigado, aumentou, né? Agora que eu entendi. Obrigado. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem preservado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Glória a Deus, aleluia por isso. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Feche seus olhos mais uma vez nessa manhã em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Em obediência andamos debaixo da sua palavra, no direcionamento que o Senhor tem dado. Por isso a minha oração nessa manhã é: Deus, mude realidades nessa manhã, abra mentes nessa manhã, quebre cadeias nessa manhã, liberte pessoas nessa manhã, cure os enfermos nessa manhã, batize com o teu Espírito Santo nessa manhã, uma unção nova, uma unção que traz vida, uma unção que renova. Pai, mas nessa manhã eu te peço de maneira específica que todo e qualquer tipo de impedimento para que essa palavra gere frutos no coração dos teus filhos, eu dou uma ordem agora no reino do Espírito que caia por terra. Eu declaro mentes cativas ao Senhor, ouvidos abertos para ouvir, olhos abertos para ver, boca pronta para profetizar da tua palavra que é justa e verdadeira. Por isso, Pai, tira todo e qualquer tipo de distração do nosso meio, tira todo e qualquer tipo de espírito de incredulidade, mas que a tua palavra tenha total liberdade. A autoridade da palavra de Deus ministre aos nossos corações nessa manhã. Nós te pedimos, Espírito Santo, eu me submeto à tua vontade, usa a minha vida mais uma vez para que o teu nome seja glorificado nessa manhã. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Hoje eu falo com você sobre volte ao princípio. Fala comigo: volte ao princípio. Fala com fé: volte ao princípio. Eu confesso a você que eu estava com outra mensagem pronta para pregar para você, que vai ser a da noite aqui. Nada mudou, mas tudo mudou. Então volta no culto da noite, mas essa mensagem é para de manhã. Volte ao quê? Ao princípio. É engraçado porque o Senhor, ele é
ele tem as suas maneiras de falar. Não sei se você sabe disso. Mas o Senhor, Ele criou todas as coisas. A palavra fala que Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, pois o Senhor quem a estabeleceu. O Senhor estabeleceu os seus firmamentos, tanto que a palavra fala, tudo que pertence a esse mundo pertence ao Senhor. Tudo que existe na criação pertence ao Senhor, porque Ele formou todas as coisas. Todas as coisas existem por causa dEle, por meio dEle são sustentadas. Eu posso ouvir um amém? Só que nós normalmente, quando começamos a viver realidades, nós esquecemos desse princípio, que todas as coisas pertencem a Deus, que tudo é para Ele, tudo volta para Ele, todas as coisas vêm dEle e são sustentadas por meio dEle. E é engraçado porque, desde o princípio, o Senhor, Ele criou o ser humano com um só objetivo: relacionamento. Do princípio do Éden, a gente consegue enxergar, desde Gênesis, capítulo de número 1, você já consegue ver o próprio Deus dizendo, Gênesis 1, 26 e 27, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher, e o tornou ser vivente. A palavra fala que o Senhor soprou, ruar, o Espírito de Deus, essa é a palavra usada no hebraico para isso, o Espírito de Deus, a própria vida de Deus no homem, para que ele agora não pudesse mais viver a sua vida, mas viver a vida de Deus. Romanos capítulo de número 1, verso de número 16 e 17, Paulo fala que o justo viverá pela fé. Não é uma fé que você tem, você vive uma vida e tem uma fé. Não é isso que a palavra fala. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque como está escrito, no evangelho é revelada a justiça de Deus, que do princípio ao fim é pela fé. O justo viverá pela fé. Ou seja, em outras palavras, o que eu quero começar a trazer para você e trazer você ao princípio, é que nós não temos uma outra vida a não ser uma vida pela fé. Não, acho que você não entendeu, vou deixar um pouco mais simples. Eu sei que a minha cabeça está um pouco acelerada, eu estou jogando muita informação, mas eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou falando aqui nessa manhã, que o Espírito Santo vai trazer graça para você. Mas a palavra diz para mim e para você que não existe uma outra vida a não ser uma vida pelo Espírito. Posso ouvir um amém? Não existe um tipo de fé que você coloca a side do seu lado, gastei agora, né? Você coloca do seu lado e você fala assim, quando eu quiser, eu vou e pego. Não é algo que você coloca como uma opção e quando você acha que é o suficiente, ou quando você quer viver um pouco daquilo, você vai lá e usufrui, experimenta. Não. O que a palavra diz muito claro para mim e para você, desde Gênesis e Apocalipse, é que o Senhor nos criou para estar nesse lugar, um lugar de comunhão, um lugar onde o céu encontra a terra, onde a gente tem o heaven on earth, o céu na terra. Isso era o jardim, onde a criação encontrava o céu, e nesse interino a gente tinha a realidade que era o jardim do Éden, ou seja, um lugar onde a criação e o Criador viviam em plena comunhão. Faz sentido isso? Só que isso era no Éden. Você sabe o que aconteceu? Se você não sabe o que aconteceu, hoje nós fizemos exatamente isso. Relembramos, nós trazemos a memória. Quando a gente está nesse momento de ceia, é engraçado porque memoriais servem para algo. Primeiro, lembrar o que aconteceu. Você está comigo? Segundo, nos impulsionar, nos direcionar para isso. Acho que eu preguei isso na última OneCon do ano passado, que por sinal, se prepare, be ready for it. OneCon is coming, ok? Nossa conferência está chegando, nossa OneCon. Gente, eu não sei se você entende, mas nós cremos que a OneCon é uma conferência global que o Senhor está fazendo e está movendo céus e terra, então se prepare. Vou falar igual a Sam fala, chegue cedo. Senão você vai ficar de pé. Eu creio firmemente nisso. Eu creio que ao passar dos anos teremos pastores da China, teremos pastores da Coreia, da Rússia, da Nova Zelândia. Eu creio, o Senhor está reunindo os seus santos para aquilo que o Senhor vai fazer, mas isso é para OneCon, só estou falando para você se preparar. Hoje eu falo com você sobre volte ao princípio. Fala para os dois do seu lado para ver se entra na sua cabeça hoje. Volte ao princípio. Olha para o outro agora, volte ao princípio. Isso, agora você entendeu. Qual que é o tema da mensagem? Volte ao princípio. O Senhor nos leva a esse lugar constantemente, eu não sei você, mas vira e mexe o Senhor me fala assim, pega aqui na minha mão, vamos lá, deixa eu te levar num lugar onde você não deveria ter saído, vem cá, olha só, era aquele lugar que eu tinha te chamado, você lembra disso? Era esse lugar, mas já passou, mas eu te trouxe aqui só para você lembrar.
Quando a gente relembra o sacrifício de Cristo, nós não estamos aqui para te relembrar seu passado, irmão. Não é isso. Realmente, ninguém era digno, ninguém merecia, mas Jesus se entregou por nós para que nós pudéssemos ter uma nova vida e uma vida nele. O que o Senhor nos faz, eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus. O que Jesus faz desde o princípio é nos levar a esse lugar onde céu encontra terra e nós vivemos em plena comunhão com Deus. O Senhor Jesus não morreu para nos dar uma vida melhor, eu já falei isso para você, eu vou voltar a repetir isso quantas vezes forem necessárias. O Senhor não morreu por você para você ter um good lifestyle aqui em New York City, ou qualquer lugar que seja da vida. O Senhor não morreu para você viver uma outra vida, a não ser uma vida pela fé, uma vida pelo Espírito, onde cada passo, cada atitude, tudo que você faz é movido para Ele, por meio dEle, é sustentado por Ele. Só que isso começa a ficar complicado. Por quê? Porque, volta para o texto, Apocalipse capítulo de número 2 fala sobre o fim das coisas. Eu não sei se você sabe, mas Apocalipse é um livro em inglês chamado de Revelations. Só que, se você começa em Apocalipse capítulo 1, a palavra fala, esse livro é uma revelação de Jesus Cristo. Talvez você ache e pense que Apocalipse é uma revelação de acontecimentos futuros. A resposta para você é não. Apocalipse não é uma revelação de acontecimentos futuros. Apocalipse é uma revelação de quem Jesus é. Vou falar de novo para ver se você entende. Apocalipse não é uma revelação futura de coisas ou acontecimentos que vão acontecer. Apocalipse é uma revelação profunda de quem Jesus é. Queria eu que a igreja de Cristo, não a nossa, amém? A igreja de Cristo lesse mais Apocalipse para poder entender, porque muitas vezes nós esquecemos das palavras que o Senhor já liberou. Nós queremos tanto viver palavras que o Senhor vai liberar, mas esquecemos de palavras que o Senhor já liberou. E uma das primeiras realidades, a palavra fala que o Senhor manda 7 cartas às igrejas daquela época, que se você pega no mapa, você consegue ver cada uma dessas igrejas que viviam em contextos específicos ao torno da Ásia Menor e aquela parte ali do Oriente Médio. Quando você pega essa realidade, presta atenção nisso em nome de Jesus. Quando você pega essa realidade dessa carta mandada pelo próprio Deus ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na mão direita. Essas palavras são de quem, gente? De Jesus. Em outras palavras, estas são as palavras de Jesus, que tem em sua mão direita as 7 estrelas e anda entre os candelabros de ouro. É muito engraçado porque existem vários tipos de interpretação e simbologia para o livro de Apocalipse. Se você chegou na fé agora, não é um livro que eu vou indicar de cara para você ler, mas não é um livro que eu também vou evitar que você leia. Porque querendo ou não, nos leva a esse lugar de entender a soberania do nosso Deus, o tamanho do nosso Deus, a autoridade que Ele carrega. E a palavra fala que esse é Jesus, aquele que carrega em sua mão direita as 7 estrelas, que passeia entre os candelabros de ouro, ou seja, as suas igrejas, que passeia entre o povo de Deus. E Ele diz, verso de número 2, quem está comigo ainda diga amém. Conheça as suas obras, o seu trabalho duro e a sua perseverança. Glória a Deus por isso. E como, eu não sei você, mas às vezes algumas pessoas podem deixar de honrar você por aquilo que você faz. Sim ou não? Passa batida, as pessoas olham e você faz. E integridade é você ser independente se tem alguém te olhando ou não. Isso é você ser íntegro, ser completo. Isso é integridade. Eu sei que você é essa pessoa, mas o que Jesus está falando, a igreja de Éfeso é: eu conheço você, eu conheço as suas obras, eu conheço o que você tem feito, né? Jesus literalmente faz o que a gente chama de sanduíche: pão, carne, pão. Ele elogia, lenha, depois elogia de novo, né? Conheço as suas obras, o seu trabalho duro e a sua perseverança. Glória a Deus, você tem lutado, você tem feito. A reclamação de Jesus nunca é sobre aquilo que fazemos, mas como fazemos. Hoje eu vou pregar um pouco para você, posso? Deixa aqui um pouco e vamos lá para Salmos 24. Salmos 24, verso de número 1, a partir do verso de número 1 até o 6. Salmos 24, 1. Do Senhor é a terra
e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre a ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim os que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Existe algo sobre mãos limpas e coração puro. Todas as vezes que a palavra fala sobre mãos e pés fala sobre caminho, sobre ir, sobre andar, mas mãos fala sobre fazer. Tanto que Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4, quando Jesus fala assim: Shema, ó Israel, ouve, ó Israel, aquilo que o Senhor teu Deus está falando. Amarre esses mandamentos na tua mão direita e na fronte da tua testa, ou seja, nas tuas obras e nos seus pensamentos. Mão fala sobre obras. Ou seja, o que o salmista está dizendo, e eu vou fazer um link lá com Apocalipse agora, é que de fato nós podemos fazer coisas boas, sim ou não? Sim, mas de nada isso vale se o nosso coração estiver longe daquilo que nós de fato estamos fazendo. Porque o que o salmista fala é: limpe as minhas mãos, ou seja, que as minhas obras estejam limpas diante do Senhor, que as minhas obras sejam obras limpas, puras diante do Senhor, mas mais do que isso, purifica o meu coração. Esse é o que entrará na presença do Senhor. Água limpa a mão, sangue purifica o coração. Por isso que somos purificados por meio do sangue de Cristo. Eu não sei se você entende isso. O Espírito Santo, o papel dele não é purificar, o papel dele é limpar. Ele é água, ele é vento, ele é fogo, sim, mas quem purifica, o sangue purifica. Água limpa, sangue purifica. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é: de fato a igreja de Éfeso estava fazendo boas obras, sim, mas as suas boas obras revelam algo que o próprio Cristo fala. Se você continua o texto e pega a referência de Salmos capítulo de número 24, verso de número 1, que a gente acabou de ler, a palavra fala então que essa igreja fazia, o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, eu sei o que você tem feito, eu sei o quanto você tem perseverado, glória a Deus, aleluia por isso. Mas ele diz: mas contra você eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Você está fazendo muita coisa, mas seu coração está tão longe. Não, pastor, eu faço, até faço. Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, conheço. Você faz legal, você persevera, aleluia. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Olha que bênção. Começou bem pra caramba, né? Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Descobriu que eles eram impostores. Ou seja, eu não estou falando que é uma igreja que não tem conhecimento, uma igreja que não faz, uma igreja que não vê o que é verdadeiro. Do lado de fora está lindo, do lado de dentro está podre. Do lado de fora está lindo, está perseverando, está fazendo, está até provando que existem homens maus e ela não está junto nessa, não compartilha disso. Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Cara, uma igreja dessa, você pode levantar a mão para o céu. Já descobriu que é coisa falsa, está maravilhoso. Porque hoje tem tanta gente comprando o que é falso, achando que é verdadeiro. Cuidado, igreja. Essa realidade não é a realidade de umas outras igrejas que a gente vê aqui depois da carta de Éfeso. Eles ainda conseguiam identificar o que é falso e o que não é. Por meio da palavra, talvez. E ele diz no verso de número 3: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Em outras palavras, cara, essa igreja estava perseverando. Era uma igreja que fazia, era uma igreja que fazia, era uma igreja que fazia. Mas é tão interessante porque uma fé sem obras é morta, sim ou não? Mas obras sem fé não valem de nada.
O justo não vive por suas obras, o justo vive pela fé. Hoje eu falo com você, volte ao princípio. Volte ao princípio. E Jesus, ele diz, depois disso, contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Eu não sei se você entende o que ele está falando, mas eu acho que todo mundo aqui já experimentou essa realidade de amar pela primeira vez. Alguém já? É. Se você está solteiro, fica tranquilo, né? A gente vai fazer um Tinder Gospel aqui para você. A gente vai dar um jeito nessa. Mas, mesmo que você esteja solteiro, você já sentiu que, nossa, eu acho impressionante como as palavras são usadas nesse texto. Primeiro amor fala sobre isso. Eu não sei se você já amou uma vez, mas se você amou e pela primeira vez, você só fica com aquela cabeça, né? Aquela cabeça na pessoa. Meu Deus, tudo é a pessoa. Aí você fica escrevendo seu nome, o coraçãozinho, a inicial da pessoa. Você está rindo, né? Você fica pensando, aí você pensa na pessoa, começa aquele negócio na barriga, meu Deus do céu, né? Você não sabe se é, né, se é o que você comeu no almoço, ou é borboleta, né? Você já não sabe o que é. Mas você está ali, existe, você sua frio quando você chega perto da pessoa. Porque existe um sentimento genuíno, e não apenas de desejo, mas um sentimento por estar perto, uma vontade por estar junto. O problema é que a gente está disposto a fazer sem estar junto com Ele. A gente está disposto a fazer tudo, até prosseguir e perseverar por Ele, mas não estamos dispostos a estar com Ele. Você tem feito, você tem perseverado, você tem lutado, você tem feito tanta coisa, mas você perdeu o seu primeiro amor. Cadê aquela vontade que você tinha quando você orava? Cadê aquela vontade que você tinha de querer ir para a igreja no domingo? Cadê aquela vontade que você tinha de não esperar chegar a hora de você chegar em casa, sair do trabalho? Meu Deus, eu preciso ir para casa, porque eu preciso ter o meu tempo de oração. Eu não estou aguentando, é no ônibus mesmo. Jesus, o Senhor é lindo, é maravilhoso. Não, pastor, isso aqui é só para novo convertido. Cadê o amor do princípio? Cada vez mais nós temos visto igrejas e mais igrejas, e quando eu falo igreja, eu não falo sobre uma placa de uma igreja, embora muitas placas também estejam desse jeito. Era um fervor, era uma oração, era o meu Deus do céu. Agora não consegue mais ficar 5 minutos. Agora não consegue mais, eu não consigo mais entender isso aqui. Difícil, né? Sabe por quê, irmão? Porque amor é gerado num lugar de intimidade. Você perdeu o seu primeiro amor. Então vamos começar a falar agora disso aqui. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está levando a sua igreja a esse lugar. Porque, irmão, I'm gonna be honest with you right now. Não tem como você aguentar aquilo que vai vir para cima da igreja nesses próximos dias, se você não amar ao Senhor. Que isso, pastor? Profeta do caos? Não, profeta da Bíblia. Você abandonou o seu primeiro amor. A única acusação contra a igreja de Éfeso era: você parou de me amar. Você parou de me amar. Você parou de me amar. Tem noção do que é o próprio Deus dizendo isso para mim e para você? Não, você faz tudo direitinho. O seu problema é que você não me ama. Se acostumou com uma liturgia legal. Se acostumou com um vir no domingo, se acostumou com um vir numa quarta-feira pelo menos uma vez por mês. Se acostumou a ir no grupo de crescimento, se acostumou a estar fazendo. Mas você está tão preso em fazer que você se esqueceu de mim. Você não me ama mais. Quando eu começo a falar de Jesus para você, irmão, ainda queima seu coração? Amém. Ainda você fica naquela, meu Deus do céu.
Quando você lê a Bíblia, você ainda chora, irmão. Ele não está falando com descrentes aqui. Eu acredito que a maioria aqui também não é. Ele não estava falando para o ímpio. Ele está falando para a igreja, para o povo dele. Vocês estão fazendo tudo, só não estão me amando. E aí ele traz um entendimento no verso de número 5, que para mim é muito interessante. Ele fala, verso de número 5: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Vamos partir desse princípio, que eu acho interessante. Eu vou falar de igreja e povo de Deus, tá bom? Amém? Isso, você está comigo ainda aqui. Quando a gente fala de igreja e povo de Deus, vamos pegar a primeira igreja, porque não tem como a gente pegar outra referência que não seja a primeira igreja, a igreja de Atos. Vamos pegar a igreja de Atos então como referência, porque é a igreja primitiva e a partir dela a igreja de Cristo nasceu. Pois bem, a igreja de Atos, se você lembra disso, em Atos capítulo de número 2, sabe o que eles faziam? Eles perseveravam em oração, nos ensinos dos apóstolos, no partir o pão, pregando o evangelho, fazendo sinais e maravilhas. E o Senhor ia acrescentando. Eu tenho alguns pontos que eu acredito, a perspectiva da palavra, que eu quero compartilhar com você, agora começo a pregar. Há lugares que precisamos voltar do princípio. Primeiro lugar que precisamos voltar ao princípio, que é claro que Jesus deixa no texto. Relacionamento. Amor. Você quer ver como é que você ama alguém? Eu vou te explicar. Talvez o pessoal da intercessão pode me ajudar mais com isso. Mas você sabe quando você começa a amar alguém de verdade? Eu vou te falar. E não a sua perspectiva, a perspectiva de Deus. É quando você começa a orar por ela. Tem gente que nunca teve um tempo de mesa comigo e com a Sam aqui na igreja. Você acredita nisso? Talvez você seja uma dessas pessoas. Mas a gente já ouviu quantos e quantos inúmeros testemunhos para dizer assim: cara, a gente nunca teve um tempo junto, mas eu oro por você e Deus colocou um amor tão grande por você no meu coração. Você está afirmando que essa igreja não orava? Não é isso que eu estou falando. Mas uma coisa é certa: amor é uma decisão, é uma escolha, não é um sentimento. Porque Deus tanto amou o mundo que deu. A maior forma de expressão de amor foi num ato, não foi num sentimento. Você gera intimidade e relacionamento quando você decide estar nesse lugar de oração. E eu te pergunto, irmão, eu não estou falando aqui, porque eu também já escutei, eu queria ser igual o fulano tem uma disponibilidade de tempo maior, aí ele passa 15 horas por dia orando. Então eu vou te falar, ontem, de madrugada, às 3 horas da manhã a gente estava orando. Sabe quantos minutos a gente orou? 15 minutos. Sabe por quê? Porque não é o tanto que você faz, é o tanto que Deus tem de você. Eu tenho falado isso nesse jejum, e calma que eu vou falar sobre jejum. Nesse jejum, gaste pelo menos 1 minuto. Será que você pode parar tudo por 1 minuto? Tudo. Estou aqui trabalhando, estou aqui no Uber. Pô, I'm so sorry. Bora. Para dizer: Deus, não existe mais nada. Não existe nada mais importante do que o Senhor. Não existe uma fé e eu vivo ela de vez em quando. Não, eu vivo pela fé. Eu vivo nesse lugar. É esse lugar que o Senhor morreu para que eu pudesse estar de novo. É nesse lugar. Oração, relacionamento. Irmão, se você... E agora eu vou ser sincero com você, como seu pastor. Você sabia que eu não gostava de orar? Agora a galera está... Como assim? Não gostava de orar, irmão. Até eu começar a orar. Eu não gostava de orar. Eu não conseguia passar 5 minutos orando. Não, meu Deus, obrigado pela comida. Obrigado pela comida, Deus. Obrigado pela comida, Senhor. Amém.
Daqui a pouco começou a aumentar, de 5 para 10, de 10 para 15. Só que não é sobre o tanto de tempo que você ora. Tinha momentos, e continua tendo, que eu entro diante do Senhor no meu quarto. Melhor, dentro, né? No meu quarto não, gente, que eu tinha um quarto, né? Aí me tiraram do meu quarto e me botaram agora dentro. Como é que é o nome do negócio? Do closet, isso. Então eu não tenho mais um quarto de oração, eu tenho um closet, né? Eu tinha um quarto de oração, né? Agora eu tenho um negócio assim, gente, que me botaram lá em casa, assim. Mas Deus recebe do mesmo jeito, amém? Mas quantas e quantas vezes eu entro lá dentro e falo assim: Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe, Deus. Mas eu estou aqui. Volte da onde você caiu. Arrependa-se. Lembre-se de onde você... Aonde foi, irmão? Quando é que foi? E eu vou falar isso de noite só. Quando você menos percebe, nossa, mudou e eu nem percebi. Já estava acontecendo. Não, eu não sou capaz de fazer isso. Arrependa-se. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Eu não sei se você sabe, mas essa igreja, a igreja de Éfeso, isso é muito impressionante. Você sabia que Paulo escreve uma carta aos Efésios? E sabem quem são os Efésios? A igreja de Éfeso. Ou seja, eu não estou falando de uma igreja que nasceu muito tempo depois. Eu estou falando de uma igreja que o próprio apóstolo Paulo estabeleceu e cuidava dessa igreja. E você pode ler, depois ler a carta de Éfeso. Parece que Deus estava relembrando aquilo que Paulo já tinha ensinado por meio do Espírito Santo. O que você deixou de viver? Oração? Então volta a orar. Volta a orar. Está faltando amor? Começa a orar, irmão. Eu duvido se o Senhor não começa a colocar amor no seu coração pela presença. Começa a colocar amor por essa igreja. Começa a colocar amor por essa liderança. Começa a colocar amor sobre os perdidos. Quanto tempo você gasta orando por essa cidade? É por isso que você só reclama dela, você não ora por ela. Nossa, que cheiro de maconha. Nossa, que cheiro de xixi. Nossa, que não sei o que. Começa a orar pela cidade. Dobra o seu joelho. Ora 5 minutos todo dia. Volta aqui semana que vem. Eu quero ver se você não está amando. Eu não amo o perdido. Ora por ele. Porque amar quem te ama, como diz a palavra, isso aí até o ímpio faz. Hoje eu falo com você, volte, tem que ser isso, sorrindo, volte ao princípio. Sabe o que eu acho engraçado? Vamos para a igreja lá. Jesus ensinava princípios que os discípulos viviam. A igreja, quando começou a viver, seguia esses princípios. Então, eu não vou longe não. Porque se prepare, porque é isso que Deus tem colocado no meu coração e é o que vai acontecer. Nós vamos começar a orar por libertação, por cura, por milagres, batismo com o Espírito Santo. Você crê nisso, irmão? Porque essa é a igreja que o Senhor nos chama para fazer. Essa é a igreja de Cristo. Antigamente, eu não sou muito velho, eu estava falando isso com meu pai esses dias, né? E ele sabe disso. Eu não sou muito velho, mas antigamente, eu já posso dar essa frase, que já passei dos 25, né? Então, antigamente, é um quarto de século. Então, antigamente, acho que você lembra, independente da placa que você era, mas começou a existir movimentos onde a gente orava por pessoas, elas ficavam endemoniadas. Você lembra disso? Faz tanto tempo que você nem lembra disso mais. Mas acontecia isso dentro da igreja, você acredita? As pessoas falavam em línguas dentro da igreja. As pessoas subiam um monte para orar. As pessoas faziam um jejum. Só que sabe o que eu comecei a pensar esses dias? Eu comecei, Deus, por que as coisas mudaram? Será que o império das trevas ficou mais fraco? Será que o diabo mudou? O que será que aconteceu? Será que a igreja está mais forte? A gente está buscando mais?
E veio claro no meu coração, mediante esse texto, não mudou. O problema é que a maneira que ele está agindo mudou, e só vocês que não perceberam. Sabe por quê, irmão? Porque eu vou ser bem sincero com você. Quando essas coisas aconteciam dentro da igreja, todo mundo estava de joelho dobrado. Eu não sei se você era dessa época, mas eu vou te lembrar como é que era. Principalmente para a galera que está namorando. Presta atenção aqui agora no que eu vou te falar. O pastor chegava para a pessoa que estava namorando. Ah, é o Damigo que está namorando com a Lau? Então tá bom. A pessoa ficava endemoniada. Damigo, vem aqui expulsar o demônio aqui, por favor. Sabe por quê, irmão? Porque não tinha espaço para o pecado. O que mudou? Eu vou te falar o que mudou. Porque hoje, quando isso não acontece mais dentro das igrejas, a gente fala assim, então a gente não precisa mais orar como a gente orava. A gente não precisa mais buscar como a gente buscava. Tá tudo certo. Nessa a gente vai fingindo que está tudo bem, fingindo que é a igreja de verdade, fingindo que é uma igreja, fingindo que conhece, e no final das contas a gente chega, mas no teu nome expulsei demônios, fiz sinais maravilhas, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Nem sei quem você é. Palavras de Jesus. Volte ao princípio. Aí sabe o que eu acho engraçado? Vamos trazendo. Volte ao princípio. Eu estou voltando ao princípio. As raízes da igreja. Você está comigo aqui ou não? Volte ao princípio. Porque o que Jesus está dizendo para a igreja é: volte ao princípio. Volte da onde você caiu. Então volta para o princípio. Eu estou voltando para o princípio, para a igreja do começo. A igreja do começo orava. A igreja do começo pagava preço de jejum e oração. Essa era a igreja que eu lembro. Não sei se você lembra disso, como eu disse. A gente subiu um monte para orar. Passava madrugada. Se você veio da realidade do Brasil, é o suco de caju na bolacha de água e sal. No final de quase 24 horas de jejum, já estava quase todo mundo desfalecido, assim, já. Já estava quase todo mundo indo para o céu já, né? Literalmente. Os discípulos de João Batista perguntam a Jesus: por que seus discípulos não jejuam? Ninguém questiona por que eles jejuam, eles questionam por que eles não jejuam. A igreja de hoje questiona jejum. Não, mas por que é tanto jejum assim? Mas por que jejua? Você está bitolado, cara. Você jejum? De novo, você está orando de novo. Não, mas vamos fazer uma festa. Uhul! Vamos fazer um negócio legal. Vamos chamar a atenção da cidade. Massa. Suas obras são maravilhosas. Você tem perseverado até o fim. Mas você não me ama mais. Você parou de me amar já tem muito tempo. Você vem para cá só para cumprir tabela. Você parou de me amar, filho. Eu estou com saudade de você. Não daquilo que você faz. Não do quanto você é bom. Porque no final das contas, ninguém é bom o suficiente. Porque a minha, a sua justificativa, o meu e o seu talento, quanto nós podemos fazer ou não, nada pode comprar aquilo que só o sangue pode fazer. Essa é a palavra que eu e você, nós queremos e declaramos. Eu estou falando da igreja do princípio. Lembra da igreja do princípio? A igreja do princípio a gente orava. A igreja do princípio a gente jejuava. A igreja do princípio a gente expulsava demônio, irmão. Hoje tem crente que tem medo de demônio. Tem demoniado, Deus me livre. Não. Deixa eu ir para o outro lado da rua. Vou contar uma para você aqui então. Escuta essa. Estou eu aqui, no meu Laundry Day, Cassan. E a gente vai para Laundry, né? Yes. Nova York, para você que tem máquina em casa, você não sabe o que é isso. Tá tudo certo. Mas a gente estava aqui, segunda-feira, de day off, vamos para Laundry. Bota a sacola nas costas, né? A gente bota as sacolas nas costas e vai para Laundry. A gente, né? Aí bota lá o negócio, eu não sei se você sabe como é que funciona, mas fica mais ou menos de 1 hora, 2 horas, dependendo do tanto de roupa que você vai lavar, né? Se acumulou tipo uma semana, vai ficar mais tempo. Aí a gente botou lá, botou os troços. E eu aqui, irmão, ó, de boa lá na minha Laundry.
Daqui a pouco chegou um endemoniado, assim, literalmente. Aí ele falou a palavra que começa com F, parece foca, sabe como é que é? Não sei o que, os Chinese, não sei o que, pode chamar a polícia, e ele aqui enrolando o baseado dele, pode chamar a polícia, e não sei o que, ele já me conhece, toda semana fala comigo, aquela coisa era toda, e aqui. E eu aqui assim, oh Deus, aleluia, obrigado Jesus. Mano, até a hora que ele tava aqui assim, enrolando o baseado dele, que e tal, aí ele falou assim, go back to Brazil. Eu falei, como é que é? Tipo assim, cara, eu tava de boa aqui. Eu poderia ter tomado duas atitudes. A primeira delas, meu Deus do céu, isso é o diabo, porque ele estava falando dos Chinese. Não tem ninguém que é brasileiro aqui. Eu sentado do lado, uma cadeira do lado do cara, o cara falou assim, go back to Brazil. Mas isso só pode ser o diabo, Deus me livre, já pensou? Cara, na hora que ele fez isso, sabe o que eu fiz, irmão? Virei para ele assim, rababarabacê, turirere, canta, nabarabaxê, surininha, manaiaçu. Eu falei assim, você vai sair agora. Você vai sair agora. Mano, e quem disse que ele olhava para mim? Eu falei assim, ó, Satanás, em português, sai daqui agora. Porque aonde nós estamos estabelecendo, eu não vou voltar para o Brasil, eu não vou para lugar nenhum, a não ser que o Senhor me mande. Então pegue as suas coisas imundas e sai daqui. Não passou um minuto, sabe o que aconteceu? O cara se levantou, deu tchau pro Chinese, que era dono do lounge, tchau, e foi embora. Porque diante disso, irmão, ou você se posiciona, ou você é apático a isso. Ou você entende que o Senhor te chamou para viver uma vida pela fé, ou você vai ter uma fé e quando você precisa, você vai buscar ela. Ou você vive por ela, ou você é amigo dela. O Senhor não te chamou para você ser conhecedor dela, é para você viver por ela. Tem muita gente que conhece Jesus, mas não vive um verdadeiro relacionamento com Jesus. Aí sabe o que eu fiz? Irmão, fiquei violentamente bravo. Comecei a dar a volta dentro da lounge. Sai daqui, Satanás. Aí eu falei assim, não é suficiente. Peguei uma garrafinha de água. Falei assim, já volta aí, Sam. Comecei na esquina. Dei uma volta no quarteirão. Isso aqui é teu, Deus. 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 Volta ao princípio, irmão. Não, a gente não ora, a gente ora por cura assim. Senhor, nos perdoe por estarmos aqui. Se for da tua vontade, mas só se não for incomodar muito. Se for da sua vontade curar ele, cura. Se não, está tudo bem. Se não fosse da vontade do Senhor curar, ele não tinha morrido por você e tomado sobre si todas as suas enfermidades. Volta ao princípio, irmão. Oração. Busca. Mano, não sei você, mas quanto mais eu estou nesse lugar, mais apaixonado eu fico. Que pode me chamar de louco, pode chamar do que você quiser. Pode falar o que você quiser. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Sabe quem entra no lugar da presença? Quem tem mãos limpas e coração puro. Quem é lavado pela água e purificado pelo sangue. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se. Pratique as obras que você praticava no princípio. Presta atenção. Ué, mas ele não está praticando tantas coisas boas no começo que a gente viu? Está praticando tudo, mas não está praticando nada. A gente tem um hábito, eu amo essa frase, obrigado Espírito Santo, porque você me lembrou dela, não sei quem é, eu acredito que seja de Charles Spurgeon, mas eu não vou lembrar, de fato então não é de Charles Spurgeon, mas ele diz o seguinte, hoje nós gastamos muito tempo com aquilo que Jesus ensinou pouco, e ensinamos pouco aquilo que Jesus ensinou muito. Vou falar de novo, para ver se você anota no seu coração. Nós gastamos muito tempo ensinando e gastando tempo com aquilo que Jesus ensinou pouco, e gastamos pouco tempo com aquilo que Jesus ensinou muito.
A gente tem uma gama enorme de coisas que a gente ensina. E o que Jesus ensinou? O que Jesus pregava? O que Jesus fazia? Qual foi a maior manifestação do reino de Deus aqui na terra? E isso passou para os seus discípulos? Isso passou para a igreja? Aonde foi que você caiu? Arrependa-se, pratique as obras que você praticava do princípio. Ah, pastor, mas aqui não tem monte. Então, irmão, vai para debaixo da cama, dobra o joelho, arrasta sua boca no chão, cai, você faz alguma coisa, irmão. Ah, mas lá em casa você não tem noção, pastor, é os meninos pulando, correndo, fazendo. Vem para a igreja. Quantas e quantas pessoas, só essa semana, mais de 10 pessoas vieram aqui na igreja para orar. Em horário, eu posso tal hora, pastor, posso passar aí? Está aqui a chave, pode entrar. Quem quer arruma maneira, quem não quer arruma desculpa. Sempre vai ter uma justificativa plausível para você não estar vivendo. Está tudo bem. Às vezes é o verão, às vezes é o inverno, às vezes é o outono, às vezes é a primavera. Não, pastor, primavera o pólen me acaba. Então tá bom, próxima estação. Não, pastor, o verão é muito quente, não consigo sair de casa. O inverno é muito frio, pastor, meu Deus do céu. Não, e o outono é muito triste, né? Então... Se não, aí ele termina o texto que já passou da minha hora aqui para você, e acho que o Espírito Santo já falou o que ele queria falar. Se não se arrepender, porque ele dá uma opção para a gente, sempre. Ele é um gentleman. Hoje eu estou gastando, né, o meu vocabulário da semana, viu, Natália? As palavrinhas da semana que eu anotei, gentleman. Ele não invade, ele convida. Ele é gentil, ele é kind, ele é doce, ele é amável. É claro que ele é justo. Ele é justiça. É claro. Isso, uma coisa não anula a outra. Mas quanto mais você entende isso, quanto mais em relacionamento você vive com ele, você sempre vai ver. Jesus sempre deu duas escolhas. Quer vir? Não quer? Tá bom. Quer mudar de vida? Larga tudo e me segue. Não, tá bom. É uma escolha. É uma escolha. Como disse a Sam, eu não posso decidir por você. Você não pode decidir por mim. E glória a Deus por isso. Só que talvez o que está acontecendo é que você está deixando que outras pessoas escolham por você. Que a circunstância escolha por você. Não, pastor, mas a realidade do mundo é essa, irmão. Eu não quero saber o que o mundo vive, eu quero saber o que Deus fala a meu respeito. Oh, aleluia! Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Sabe o que candelabro fala? Cara, isso, agora eu preciso viajar um pouco com você no Antigo Testamento para fazer sentido esse texto, eu prometo que eu acabo. A realidade de candelabro, ela foi instituída, até então, o Senhor não tinha um lugar de adoração até o tabernáculo ser instituído por Moisés. Não sei se você lembra disso. Mas o candelabro é um negócio que ele é tipo assim, né? Em alguns estabelecimentos judaicos, você já deve ter visto aqui um candelabro, né? Bem grande assim, um menorá. Sabe o que era a instrução? Isso aqui é poderoso. Do sacerdote em relação a ele? Porque o candelabro não ficava do lado de fora, não. Quando a gente entende o tabernáculo, isso aqui é muito poderoso. O candelabro não ficava no átrio, ele ficava no santo lugar e no santo dos santos. Você está comigo aqui, irmão? Porque tinha que ter iluminação dentro do lugar onde eles estavam. Aí volta para o texto de Samuel que a gente já pregou. Você pode passear por todas as mensagens que a gente está pregando, que é o mesmo Espírito, vai fazer sentido o que eu vou falar. O sacerdote, ele tinha uma obrigação. Ele não podia deixar o candelabro apagar, nem por um momento sequer. E sabe o que acendia, ou melhor,
mantinha o candelabro aceso? Azeite. 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 Unção. Presença. Azeite. Se você não se arrepender, virei e tirarei o seu candelabro do lugar. Sabe por quê, irmão? Porque você não serve para estar aceso, não serve para estar aqui. Para que o candelabro está aqui? Tá bom, eu tiro. Conheça as suas obras. O Senhor nos conhece muito bem. O Senhor te conhece mais do que me conhece. O Senhor me conhece mais do que você me conhece. Sabe o que você tem enfrentado. Glória a Deus, você tem perseverado até o fim. Aleluia. Mas só uma coisa eu tenho contra você. Você pode me amar. Lembre-se de onde você caiu. A pergunta que eu faço é: aonde você caiu, irmão? O que te tirou desse lugar? Ah, eu não sei. Então ore a Deus para que Ele traga a revelação, se você de fato não sabe. Mas se arrependa. Essa é a mensagem do Evangelho. Não existe uma outra mensagem, não existe um outro Evangelho. Ah, eu queria uma mensagem legal para eu estar motivado para a minha semana. A motivação para a sua semana é: você foi chamado para viver pela fé. Ou você vive uma vida pela fé, ou você não vive, porque não existe uma vida fora disso. Arrependa-se. Se não virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Verso número 6, eu prometo que eu estou terminando essa mensagem. Se quiser ficar de pé para parecer que está acabando. Mas há uma coisa em seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Parece simples, né? Mas Deus está falando. Por isso que eu oro: Deus, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Não rejeite a mensagem. Mas não é boa. Tá bom, não rejeita. Porque o arrependimento traz frutos, e frutos eternos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E voltamos para o lugar onde o céu toca a terra. Feche seus olhos nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque nessa manhã o Senhor nos lembra, Pai, que não existe uma vida fora da Tua presença. Obrigado porque nessa manhã o Senhor nos leva de volta ao lugar onde nunca deveríamos ter saído, Deus. Obrigado porque nessa manhã o Senhor nos conduz novamente a um lugar de oração, de busca, de clamor. O Senhor abre os nossos olhos para que possamos enxergar que existem realidades que precisam ser sim consertadas. E a primeira delas é nós precisamos voltar a amar ao Senhor de todo o coração. Amar ao Senhor de todo o coração. Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Esse é o que me ama. Aquele que me ama gasta tempo comigo. Aquele que me ama vive a vida que eu tenho como propósito. Esse é o que me ama. Por isso o Espírito Santo nos perdoe por tentarmos viver uma vida fora do lugar aonde o Senhor nos plantou para estarmos. Assim como declaramos durante toda essa manhã, o Senhor é digno de tudo, o Senhor é digno da nossa vida, de tudo que somos, tudo que temos. Por isso receba a nossa adoração nessa manhã, receba a nossa vida. Pai, nos arrependemos dos nossos pecados e clamamos ao Senhor: Deus, nos leve a esse lugar mais uma vez, um lugar de amor. A minha oração nessa manhã é que o Senhor nos batize com um batismo de amor. A minha oração é que o Senhor nos batize com um batismo de amor, que possamos ser incendiados novamente. Pai, que o Senhor derrame mais uma vez sobre nós amor, paixão, zelo, temor pela Tua presença, pela Tua palavra. Deus, não nos faça ser como a igreja de Éfeso, que fazia tantas coisas, mas a única coisa que o Senhor nos chamou para fazer, ela não fazia mais, que era amar ao Senhor.
Pai, nos leva a esse lugar. Levante as suas mãos mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós clamamos ao Senhor nessa manhã. Recebe a nossa vida, recebe a nossa adoração. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Em nome de Jesus.